Olá pessoal, eu gostaria de compartilhar o conhecimento que está neste livro, que é O Poder do Caráter na Liderança. Esse livro ele trata de um tema muito importante, que é a força do caráter. O que é caráter? Caráter é o complexo de características mentais e éticas que marcam e individualizam uma pessoa, grupo ou nação. Ou seja, todas as pessoas têm caráter. Mas a diferença é se a pessoa tem um caráter bom ou se a pessoa tem um caráter mau. E o componente mais importante da liderança, ele não é o poder, a notoriedade, a fama, os dons de oratória dinâmica, a influência, o talento, superioridade intelectual, superioridade de títulos acadêmicos, habilidades administrativas, persuasão, influência, nada disso é o componente mais importante da liderança. O componente mais importante da liderança, ele é o caráter, porque o caráter protege a liderança. A força de um líder está na estabilidade do seu caráter. Quem quer estar perto de uma pessoa que toda hora puxa uma faca? Ninguém quer estar perto de uma pessoa que não é estável. Imagine a pessoa, ela chega perto de você e fica te ameaçando toda hora com uma faca. Com certeza você não gostaria de estar perto dessa pessoa, porque ela não é uma pessoa estável. E o caráter, a força do caráter, está na estabilidade do líder, dele ser uma pessoa íntegra. O que é integridade? É ser inteiro. A diferença de integridade é a hipocrisia. E a palavra hipócrita, Jesus ele usou muitas vezes essa palavra. Você vai ver que Jesus sempre quando ele se dirigia aos líderes religiosos, às pessoas que tinham posições proeminentes na política, em tantos lugares, Jesus dizia para eles que eles eram hipócritas. O que é a hipocrisia? É fingimento, falsidade. E a palavra hipócrita, ela vem do grego e ela tem a sua origem no teatro antigo. Porque no teatro antigo não era como no teatro de hoje em dia, que tem vários personagens. Ele começou, às vezes, um personagem só, ele fazendo vários papéis. Então, por exemplo, ele assumia 4, 5 papel e o que mudava? Ele só mudava as máscaras. Então, por exemplo, ele falava assim, ó, bom dia, aí ele colocava outra máscara, só se for para ti. E aí ele ia trocando de máscara toda hora, e disso surgiu a palavra hipócrita, que é uma pessoa fingida. Então, Jesus chamava os fariseus de hipócrita, por quê? Por causa que eles não tinham um caráter edificado, um caráter forte. Eles cultivavam, eles apenas cultivavam sua aparência pública, o que as pessoas achavam deles. E eles só estavam preocupados com isso. E Jesus não. Jesus queria que eles fossem pessoas íntegras. Então o caráter, ele é o berço da credibilidade. O caráter forte, ele faz com que a pessoa não coloque as suas conquistas em perigo. Então, o caráter ele protege a liderança. E o que as pessoas buscam hoje quando elas vão estudar liderança? Às vezes as pessoas buscam ter uma grande visão, elas buscam uma superioridade acadêmica ou intelectual, elas buscam habilidades de oratória, habilidades de comunicação para persuadir as pessoas, elas buscam conhecimentos administrativos, elas buscam às vezes a habilidade de controlar as pessoas. E a liderança, ela não é apenas isso. A liderança ela é muito importante,
Por que a liderança ela é muito importante? Porque líderes determinam a direção, a segurança, a prosperidade, até mesmo de uma nação, de um povo, de uma cultura. Líderes fortes, líderes com grandeza, com honra, eles produzem benefícios para a sociedade de um modo geral. Líderes fracos prejudicam a nação, prejudicam a sua comunidade, prejudicam as pessoas que os seguem, decepcionam as pessoas, eles ferem muitas vezes em vez de curar. E, meus irmãos, nada acontece sem liderança. Líderes estabelecem governo, começam negócios, determinam ideias e disseminam ideias religiosas, filosóficas, culturais. Nós vemos que a liderança é um componente fundamental. Nada tem êxito sem liderança. Líderes desenvolvem ideias, realizam empreendimentos, mantêm projetos funcionando. E nada é alterado ou transformado sem uma liderança forte. Porque o líder é aquele que age. O líder é aquela pessoa que faz acontecer. Não é aquela pessoa que fica de braços cruzados e não tem objetivo e não tem perspectiva na vida. O líder ele tem um propósito, ele tem uma visão. Nada se desenvolve sem liderança. Nada avança sem líderes e nada melhora sem liderança e nada é corrigido sem liderança. Então, cada pessoa no mundo está sendo liderada por alguém, está sendo conduzida por alguém, está sendo influenciada por alguém, ou até mesmo está sendo manipulada por alguém. Por quê? Porque, queira ou não queira, o ser humano, acredite ou não, direta ou indiretamente, o ser humano precisa de líderes. Precisa de líderes. O ser humano precisa de pessoas que o ensinem, que os guiem. O ser humano tem esse desejo de procurar líderes. E as crises morais, as falhas éticas têm destruído a vida de muitas pessoas, têm destruído líderes, têm destruído nações, têm destruído famílias, têm destruído até mesmo a capacidade do ser humano acreditar em outras pessoas. E no livro do Dr. Miles Monroe, ele fala sobre isso, ele fala sobre escândalos na economia, ele fala sobre escândalos na política, até mesmo cita exemplos aqui do Brasil que eu não vou falar. Não adianta você dizer para mim, fale, que eu não vou falar, mas ele cita aqui, se você quer ver quem que ele cita, leia o livro, não adianta ficar colocando aí nos comentários, fala por favor que eu não vou falar, né? Mas ele cita pessoas até mesmo aqui do Brasil, e uma das histórias que mais me chamou a atenção é do ciclista Louis Armstrong, que foi um grande e proeminente ciclista no esporte. Ele ganhou 7 vezes o Tour da França, ele superou um câncer, ele venceu e ele tinha uma imagem muito positiva diante da sociedade. E ele ajudou milhares de pessoas arrecadando fundos através da sua associação, e era um exemplo, era uma referência. As pessoas, quando iam dar palestras motivacionais, falavam dele. As pessoas, quando queriam mostrar um exemplo positivo, falavam dele. Ele tinha uma imagem muito positiva. Até que foi descoberto que ele trapaceava. Por quê? Porque ele usava substâncias proibidas. Ele negou até o dia em que os membros da sua equipe
o entregaram. E aí ele foi no programa da Oprah, revelou, tentou se colocar como vítima, mas a verdade é que as pessoas não querem vítima. As pessoas não querem líderes que se colocam como vítima. Ah, eu fiz por causa da circunstância, a ocasião faz o ladrão, me ofereceram 1 milhão, eu não podia recusar, quem que recusa 1 milhão? Não! Líderes têm que ter um caráter forte, não podem aceitar suborno. O CEO da empresa que eu trabalho, ele sempre fala, na nossa empresa não vale gol de mão, não vale gol do Maradona. Né? Não vale aquela mão que diz que é a mão de Deus, mas que na verdade não é mão de Deus coisa nenhuma, é a mão da trapaça. A pessoa pode até trapacear, pode até ganhar uma vantagem, só que no final ela perde o quê? Perde a credibilidade. E o exemplo, queira ou não queira, ele fala muitas vezes mais forte do que as palavras. Tem uma frase assim que diz assim, olha, o teu exemplo é tão forte que as tuas palavras elas somem, elas ficam pequenas perto do que você faz. Então é complicado uma pessoa que não dá o exemplo, que não tem uma liderança forte, edificada através do caráter, que suborna, que rouba, que coloca o pé para o outro cair, que derruba as pessoas que subiam na vida, passando os outros para trás. E isso não agrada a Deus, não agrada as pessoas, não agrada a ninguém. Porque ninguém quer ser passado para trás, ninguém quer ser enganado, ninguém quer estar numa posição aonde a pessoa que o está liderando o está manipulando, está tirando vantagem dele. As pessoas querem ser influenciadas, elas querem ser inspiradas, elas querem inspiração, elas querem um líder de verdade, elas buscam a verdadeira liderança que vem através da inspiração, daquilo que a pessoa é, da essência do ser humano, de como ele tratou as suas fraquezas. Porque o verdadeiro líder, ele trata as suas fraquezas. O Dr. Miles Monroe, ele falou sobre as espadas que os romanos faziam. E se você for ver, elas eram conhecidas no mundo antigo como espadas inquebráveis. Por quê? Porque na hora da batalha, elas não deixavam o soldado na mão. Elas não deixavam o soldado só com a metade da espada, sem arma para se defender. Por quê? Porque no Império Romano, o ferreiro, quando ele ia fazer a espada, ele colocava o seu nome na espada e a sua vida estava atrelada a essa espada. Então, o que ele fazia? Várias vezes ele colocava a espada no fogo e ele ia batendo na espada, tirando as impurezas. Por quê? Porque ele queria construir uma arma indestrutível, porque a sua vida estava ligada àquele trabalho que ele estava fazendo. Então, se a espada quebrasse, a vida dele acabava. E o nosso caráter, ele deve ser, nós devemos trabalhar nosso caráter como o ferreiro trabalhava na espada que ele no Império Romano, no Império Antigo. Por quê? Porque a tua vida depende de você edificar um caráter estável, um caráter firme, de você não fazer gol de mão, de você não trapacear, de você realmente seguir o caminho mais difícil, mas seguir o caminho da verdade, seguir o caminho aonde você o teu caráter vai proteger a tua liderança. E quais são as consequências de um caráter falho, de falhas morais? Perdas de promoções, de avanço, demissões, perdas de economia, perda financeira,
traição, até mesmo da sua própria família, ser obrigado a desistir dos seus sonhos. Até Louis Armstrong, até hoje ele luta para ele poder competir no triatlo que ele gostava tanto, dele poder pedalar, e não pode, por quê? Porque ele foi banido do esporte. Ele perdeu o direito de lutar pelos seus sonhos. E a pior coisa que existe na vida é a pessoa nascer para fazer algo e não poder fazer mais. E simplesmente não poder mais desfrutar dos seus sonhos, não ter mais perspectiva de futuro. E até mesmo prisão, e alguns até mesmo falhas morais levam à morte. Tem um versículo lá em Provérbios que diz assim, ó, que aquele que sai com a mulher do próximo, ele, quando o seu amigo descobrir, mesmo que ele dê muitos presentes, isso não livrará ele da morte. Olha só, é uma coisa assim, ó, que mesmo que a pessoa vai lá e dê muitos presentes, ela pode perder a vida por uma atitude errada. Então, o líder ele deve estabelecer um fundamento forte. Para quê? Porque existe na nossa vida épocas de incerteza, de tentação, de crise. Você vai ver que as pessoas são tentadas. E geralmente elas são tentadas nos momentos de fraqueza. Quando a Bíblia diz que o diabo veio tentar Jesus, foi depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites. Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E aí o diabo apareceu para ele e disse assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus disse, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo levou ele até o alto do templo e disse assim, se você é o Filho de Deus, se jogue daqui, porque está escrito na tua palavra, aos seus anjos dará ordem para que te guarde a teu respeito, para que não tropece em pedra alguma. E Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo levou ele e mostrou todos os reinos do mundo e a glória, e disse assim, olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, porque a mim foi dado. E Jesus disse, somente ao teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Vai-te, Satanás. E a Bíblia diz que os anjos de Deus vieram e o serviram. Jesus venceu a tentação. Mas quando que ele foi tentado? No momento de fraqueza. Então, as tentações, elas vão vir contra a tua vida nos momentos de incerteza, nos momentos de crise. Mas só que se você tiver um caráter edificado, sólido, você vai passar pelo dia mal e você vai permanecer inabalável. A verdadeira liderança, ela sempre foi construída por um forte caráter. O líder que deseja ser forte e eficiente, ele irá arrancar as suas fraquezas pela raiz. Por quê? Porque a fraqueza que você não trata vai te destruir. Se você não trata as tuas fraquezas, essa mesma fraqueza vai ser um ponto aonde o inimigo da tua vida vai destruir a tua vida, aonde os teus inimigos vão se aproveitar. Então, geralmente no mundo antigo, as cidades eram muradas, os inimigos procuravam o quê? Brechas, procuravam fraqueza nas muralhas, aonde eles pudessem penetrar e conquistar. O Império da Babilônia, que foi um império que dominou o mundo inteiro, que Nabucodonosor construiu jardins suspensos da Babilônia, fez projetos de irrigação que até hoje é estudado no lugar onde que hoje é o Iraque, fez coisas extraordinárias. Foi derrotado pelo Império Persa, quando o Império Persa entrou pelos canais de irrigação. Olha só, entrou pela fraqueza que o inimigo tinha deixado nas suas muralhas. Nós devemos tratar as nossas fraquezas. Por quê? Porque a fraqueza ela tem a tendência de crescer, de se enraizar.
e depois fica difícil de você tratar. Trate enquanto é pequeno. O meu pai sempre conta a história e eu sempre lembro do camarada que ele veio do interior e aí ele viu o trem e ele era muito matuto. Ele acreditava que ele era muito forte. Ele se colocou na frente do trem e disse assim: "Eu vou parar você". E aí foi parar no hospital. Quando ele saiu do hospital, ele passou na frente de uma loja de criança. Ele pegou o revólver e descarregou num trem de brinquedo e disse assim: "Eu vou matar enquanto é criança, porque depois que cresce já não dá mais". Olha só, essa história, claro que não é verdade, mas o que ela traz de lição? Que tem que tratar as fraquezas enquanto são pequenas, porque depois que se torna grande, vai destruir a vida da pessoa. Sabe qual é o tripé da verdadeira liderança? Propósito e visão é a primeira coisa. A segunda coisa, potencial e habilidade. E a terceira coisa, valores, ética e princípios. O preço da grandeza é a responsabilidade. Caráter é a força mais poderosa que protege o líder. Ele protege sua vida, sua liderança e seu legado. A personalidade abre portas, mas o caráter mantém essas portas abertas. Muitas pessoas sacrificaram o seu futuro, sacrificaram a grandeza, sacrificaram o melhor que poderiam ter vivido na vida no altar do comprometimento do caráter. Eles removeram o seu potencial, eles amputaram o potencial de influenciar o mundo, de fazer a diferença no mundo pelo prazer momentâneo ou por ganho monetário. E olha que triste é a pessoa viver uma vida sem propósito. Jesus mesmo disse: "O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma?" Se você gostou do meu vídeo, se inscreva no meu canal, comente, curta, compartilhe. E antes de eu terminar, eu gostaria de agradecer a minha esposa, que é a minha produtora, a Keila. Gostaria de agradecer também a Daisy, que fez a capa desse vídeo. Eu gostaria de agradecer cada pessoa que segue o meu canal. E muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima!